Olá, então regressando aqui, vamos seguindo com um comentário sobre o início, de um comentário aqui sobre o texto que eu mesmo escrevi sobre a questão da arqueologia da nação brasileira nos romances indianistas de José de Alencar. Então, assim, uma arqueologia da nação brasileira. Quando a gente pensa na ideia de arqueologia, é como se nós estivéssemos a buscar uma gênese, né? A própria palavra arqueologia dá essa ideia de algo antigo demais e tudo. É o que eu penso aqui, e o uso desse vocábulo aqui no título tem muita relação com isso, né? É a busca por uma sistemática que vá revelar é, um traço da nossa identidade, da nossa tentativa de formação, de evidência, né, por uma identidade, de busca, é uma tentativa até mesmo, podemos dizer, talvez com um pouco de exagero, mas o vocábulo que me vem agora à cabeça é uma tentativa desesperada até de se procurar, né, um elemento que pudesse funcionar como algo fundacional para nós, né? Então, os romances indianistas do Alencar, eles funcionaram pedagogicamente neste sentido, né? De efetivação de um projeto ali para a nação brasileira, né? O projeto literário do Alencar estava intrinsecamente repleto disso, né? Não tem como a gente pensar o Alencar sem passar por esse caminho, né? Então, aqui no início do texto, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu acho que vamos começar pelo primeiro parágrafo aqui. De todos os acontecimentos desencadeados pela chegada da família real portuguesa ao Brasil, o que teve maior impacto, não só político, mas cultural, foi a independência, em 1822, oferecendo aos nossos intelectuais o pretexto que precisavam para levar adiante a criação de referências que consolidasse a ideia de uma nação brasileira separada de Portugal. Como se sabe, os símbolos escolhidos para, primeiramente, demarcarem essa tentativa identitária foram apontados pelos estrangeiros que percorreram o país, descrevendo os costumes dos povos nativos, catalogando espécimes da fauna e flora, bem como pintando os quadros de um apoteótico paraíso que deslumbraria a Europa. Tempos depois, nossos jovens intelectuais, entusiasmados com a mudança política, da independência, no caso, abraçariam a missão de escrever textos que apresentavam para estrangeiros e, sobremaneira, brasileiros, a face de um novo país emergente. Poemas e romances que tiveram, portanto, um papel determinante na divulgação do índio e nossa exuberante natureza como símbolos definidores de uma ideia de nação, porém ainda muito precária. Então, isso aqui não tem muita novidade, é basicamente o que eu falei com vocês até agora sobre isso, né? Eu acredito que a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil, ele é aquela ideia que eu sempre coloco para vocês. Ele pegou carona no bonde da história, né? Se tudo isso que a gente tá comentando com vocês até agora, todas essas transformações, né? Toda essa ebulição que foi vivida pela Europa, vejam vocês, o Brasil, ele
ele estava ali, se a gente for analisar, a gente pode criar até uma certa alegoria aqui, a gente pode imaginar o Brasil como uma espécie de rapazola observando ao longe e meio assustado, assim, todas essas transformações e se sentindo meio perdido ali. Então, o Brasil necessitava de elementos que pudessem lhe oferecer o essencial, o principal, ou seja, uma identidade. Nós, quando nascemos, a primeira coisa que se costuma fazer, nosso pai, né, enfim, vai até o cartório e faz o registro lá, a nossa certidão de nascimento. Então, essa ideia de identidade, ela é fundamental. E o que forma a nossa identidade? O que forma aquilo que somos? São vários elementos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa experiência de vida, vamos colocar assim. Então, neste momento pós-independência, o Brasil, ele é claro que já era um país, claro, evidentemente, ninguém aqui tá negando isso. O Brasil era um lugar repleto de pulsações, digamos assim, das mais variadas, um grande número delas envolvida com a questão da violência. A violência sempre foi um elemento norteador aqui das nossas instâncias, né? O modo como a elite, ela sempre se estabeleceu aqui no Brasil a partir desse paradigma da violência. Nós tivemos a questão da escravidão, que é uma mácula terrível em nossa história, mas a gente tem que pensar assim, o Alencar, ele pensava em erguer mesmo, erigir algo do invisível, vamos colocar assim, é como se ele estivesse pensando em fundar, construir uma espécie de fundação para essa nossa identidade, partindo de algo que já existisse aqui e que pudesse adquirir um novo significado, um significado mais correlacionado com os ideais europeus consagrados. Então, assim, a gente pode pensar no índio, a figura do índio. O índio já estava aqui, o índio é o nosso habitante inaugural. Aí ele começa no seu trabalho, né, de fundação de tudo isso, ele começa a insistir na questão de que o nosso índio, ele era vamos colocar assim, o herdeiro direto de toda uma simbologia europeia correlacionada com a noção de cavaleiro medieval. O índio foi o nosso cavaleiro medieval, o Peri, o Peri do romance O Guarani. Eu falo disso aqui de forma mais intensa, né? Vocês observaram. O Peri, ele foi o nosso cavaleiro medieval. O Peri é um dos nossos heróis fundacionais. Se a gente for parar para pensar.
Bom, enfim, vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Vivendo na França, alguns desses escritores, dentre eles Gonçalves de Magalhães e Araújo de Porto Alegre, dois nomes interessantes dentro dessa configuração inaugural do romantismo brasileiro, como a gente vai perceber aqui na leitura, resolveram criar uma revista onde seriam tratados temas de interesse nacional. Surge assim, em 1836, a Niterói, Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, declarando em sua epígrafe: tudo pelo Brasil e para o Brasil. Tentava-se dar outro grito de independência por aqui, dessa vez de cunho literário. Em seu primeiro número, a publicação trazia um importante texto assinado por Gonçalves de Magalhães, intitulado Discurso sobre a História da Literatura no Brasil, em que se procurava demonstrar como, até 1808, a produção literária nacional tinha se limitado a importar temas, formas e valores de Portugal. A gente pode pensar aqui no arcadismo que eu já mencionei no vídeo anterior, como um exemplo. Segundo Magalhães, a vida do rei criou um contexto que revelou a necessidade de os brasileiros reconhecerem o próprio país como uma nação. E o modo de se construir essa consciência se daria pela valorização da cultura local. Era chegado o momento de se definir literariamente os traços de nossa nacionalidade. É o que eu acabei de falar anteriormente para vocês aí. Este sentimento foi o que permeou a mentalidade do Alencar, né, em sua criação do projeto, de seu projeto literário vinculado com essa gênese da nação brasileira, né? Enfim. Esse princípio associava à independência política certos aspectos culturais que, segundo se acreditava, deveriam igualmente adquirir força. Com o país vivenciando uma ilusória substância identitária através da consagração de frágeis símbolos, numa condição valorativamente autóctone e com ênfase no protagonismo da literatura. Então a literatura aqui no Brasil também, ela teve essa função organizadora, digamos assim, de todo um pensamento, de toda uma ideologia. Reparem bem, da mesma maneira como lá na Europa, a literatura ela entrou como um elemento de organização, vamos colocar assim, de uma mentalidade, não só de uma organização, mas de uma como que eu posso dizer isso? Através da literatura tentou-se colocar em prática uma possível vivência, não seria bem essa palavra, e agora não estou conseguindo externalizar, um modo de ser para o burguês. Da mesma maneira que lá na Europa acontecia isso, e a literatura entrou dando esse apoio, vamos colocar nesses termos, aqui no Brasil também, claro que dentro das nossas questões, dentro da nossa problemática, a literatura ela também entra tentando organizar um pouco melhor esses aspectos culturais que seriam eles sinalizadores daquilo que haveríamos de ser. Ou seja, os escritores,
não vamos pensar só no Alencar, não. A gente pode citar aqui o Gonçalves Magalhães, o Araújo Porto Alegre, enfim, para ficar dentro dessa categoria inicial aqui do nosso romantismo, vamos falar assim, nesses termos. O que acontece? Esse pessoal, eles estavam querendo organizar a nossa cultura de uma maneira tal que ela pudesse se espelhar naquilo que estava vindo de fora e que era a regra. Dia desses eu estava comentando com a minha namorada, a Daniela, também professora da Unimontes, o quanto o Boaventura de Souza Santos ele está correto em afirmar que ainda hoje nós vivenciamos, nós que eu digo da América do Sul, nós vivenciamos o que ele chama de uma colonização forçada, né? Uma colonização forçada que tem uma vinculação direta com o conhecimento. Nós até hoje pagamos tributo para o que vem de fora. É claro que hoje em dia essa lógica se inverteu um pouco, porque não estamos tão vinculados assim à Europa. Nós estamos mais vinculados economicamente falando aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles fazem parte da América do Norte. Então, o que o Boaventura ele fala, ele separa, né? Ele faz essa separação abissal entre o Norte e o Sul, né? O que eu estou querendo dizer é que essa dinâmica de uma como que eu posso dizer isso para vocês? Eu estou tentando me lembrar aqui do termo que o Boaventura usa. É uma colonização. Eu estou tentando me lembrar, mas não estou conseguindo. É colonização epistemológica? Não é isso. Eu vou pesquisar isso e vou trazer para vocês. Mas o que acontece é o seguinte: nós sempre sofremos esse tipo de colonização do conhecimento. É como se o conhecimento nosso, para ser consagrado, ele tem que ter a bênção, ele tem que ter a chancela do que vem de fora. Até hoje isso vigora. Vocês imaginem no século XIX, ainda mais com o Brasil procurando encontrar alguma coisa, né, em termos identitários e culturais, né? Então, a gente pode abraçar esse conceito do Boaventura de Souza Santos e tentar pensar um pouco das heranças que recebemos e do que fizemos com elas em termos de Brasil, não é verdade? Bom, então o vídeo já está chegando a 20 minutos. Eu gostaria então de enfatizar aqui com vocês o seguinte: o meu texto tem 4 páginas. Eu acho que eu já estou finalizando aqui com vocês a leitura da primeira página, né? Então essa primeira página ela está tentando estabelecer aqui elementos pré-José de Alencar. Depois eu entro mais especificamente na prosa do Alencar. Eu entro falando do Guarani aqui na segunda parte do texto. E é sobre isso que eu gostaria que vocês fizessem também
a leitura assim de modo um pouco mais aprofundada, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, vamos ficar com esses dois vídeos hoje, tudo bem? Um complementando o outro, espero, e a partir de amanhã a gente retoma diretamente a partir dessa parte aqui da questão do Guarani, etc. E é isso. No final do artigo eu faço uma menção ao professor Sequim, lá da UFRJ, que ele fez uma análise muito interessante sobre uma música do Chico Buarque, né, Iracema Voou. Então essa música eu quero bater muito nessa tecla da música, porque é a ligação com o Brasil de hoje, né? É a nossa vinculação com o Brasil de agora e o modo como estamos ainda, de certa maneira, procurando a nossa identidade, porque a nossa identidade, né, como qualquer identidade, ela é algo que se transforma e por aí vai. Então tá, pessoal, deixa eu só então, para finalizar o vídeo, né, deixa eu ver se eu toco uma musiquinha para vocês aqui. Hoje não teve música, e o vídeo, para ficar legal, ele tem que ter música. Então vamos lá. Só uma coisinha para vocês aí, para a gente se divertir um pouco, né? Então, tudo bem. Um grande abraço. Até a próxima, gente. Espero vocês ali no comentário, na plataforma do Google Classroom. Um beijo.